Boa noite a todos e todas, saudações freirianas. Eu sou a professora Camila Lima Coimbra, professora da Faculdade de Educação. Estamos aqui hoje no projeto FACED Presente, criado para o enfrentamento desse momento de pandemia, com o objetivo de aproximar docentes e discentes a partir de temáticas importantes para a educação. E hoje, no dia 4 de agosto de 2020, com a quarta live da série Paulo Freire vai à Universidade. Gostaria de informar que vai ser disponibilizado o formulário para registro da participação e posterior emissão de certificado. Inscreva-se e divulgue o nosso canal. Dê o seu like e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações das nossas próximas atividades. Quem já acompanha a série sabe, mas vale lembrar que essa série, ela surge da disciplina Princípios Éticos Freirianos, criado pelo Núcleo de Didática da Faculdade de Educação em 2016, disciplina essa optativa para os cursos de licenciatura da Universidade Federal de Berlândia. Desde essa disciplina, então, a existência dessa disciplina, eu e a professora Diva Souza Silva, companheira nessa disciplina, temos sido provocadas a criar outras possibilidades de continuidade desse diálogo sobre Paulo Freire. A partir daí, eu, Gabriel Fajardo e Leonardo Gedraite criamos essa série com a intenção de mobilizar a universidade para a atualidade do estudo de Paulo Freire para a educação brasileira, especialmente nesse cenário. A partir dessa série, a nossa intenção é criar um círculo de estudos e pesquisas freirianos na Universidade Federal de Berlândia. Então, fiquem atentos e já aproveito para divulgar o nosso Instagram, @cepfreirianos, e lá nós disponibilizamos também um formulário para a criação desse círculo. Se alguém tiver interesse, preencha o formulário que nós daremos notícias depois da série que nós estamos realizando. Estas ações, todas que eu já citei, tanto a disciplina, como também o círculo e a série Paulo Freire vai à Universidade, estão todos dentro de um projeto de extensão, sob a minha coordenação, denominado Inéditos Viáveis na Formação de Professor e Professora. Então, mais dois convites importantes para a noite de hoje. O primeiro é que vocês conheçam e participem da campanha do Instituto Paulo Freire, hashtag Paulo Freire Sim, para a construção do centenário do Paulo Freire no ano de 2021. Então, várias ações estão sendo desencadeadas sob várias coordenações de núcleos, grupos que estudam Paulo Freire, e o Instituto tem feito essa campanha para arrecadar recurso, para a gente promover várias ações no ano de 2021, comemorando o centenário do Paulo Freire. Conheçam também o Memorial Virtual do Paulo Freire, que é um importante espaço para investigação e pesquisa. Então, como vocês já sabem, a série Paulo Freire vai à Universidade, nesta temporada, ela é composta de 5 lives. Nós estamos hoje na quarta live, ela sempre ocorreu às terças-feiras. Na primeira live, nós tivemos a professora Nima Spigolon, da Unicamp, que falou um pouco sobre Paulo Freire e o menino que lia o mundo, a partir das histórias dele com a Elza Freire, sua primeira esposa. Na segunda live, nós tivemos o prazer de ter conosco a professora Ana Paula Cavalcante, que é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Paulo Freire, do Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, e nós discutimos nessa segunda live o livro Educação como Prática da Liberdade. Na semana passada, a série abrigou o lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire, uma parceria da Federal do Agreste de Pernambuco, com o professor Anderson Alencar e com o Instituto Paulo Freire, que nós tivemos a presença do professor Moacir Gadotti e da Ângela Antunes. Mais uma vez, convido a todos que conheçam o Memorial Virtual Paulo Freire. E hoje, nós temos o prazer de conversar com a professora Mônica Lopes Folena Araújo, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenadora da Cátedra Paulo Freire da Universidade.
A última e quinta live desta série vai ser com o professor Walter Corran, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a temática do seu livro, Paulo Freire, Mais do que Nunca. E aí nós encerramos a série com o professor Walter. Então, a nossa convidada de hoje, com muito prazer, orgulho e honra, eu tenho que contar para vocês que quando nós fomos pensar nessa série, eu queria muito que alguém falasse um pouco sobre a experiência da Cátedra Paulo Freire. E aí perguntei para a Ângela, do Instituto Paulo Freire, quem ela me indicaria, né, o trabalho de alguém que eu poderia chamar para vir contar para a gente como tem sido feito e como institucionalmente isso é realizado no âmbito das universidades federais. E a Ângela me disse, olha, se você está querendo entender este campo, eu acho que você deve convidar a Mônica. E eu, como obediente que sou, a convidei e Mônica está aqui conosco. Eu vou fazer uma breve apresentação da Mônica e daquilo que nós vamos conversar um pouco hoje, e a intenção, então, e o tema da live de hoje é conversar sobre as cátedras e a experiência da Mônica na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Mônica é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre em Ensino das Ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, coordena o Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia, ForBio, e a Cátedra Paulo Freire, Educação para a Sustentabilidade da Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, meio ambiente, ensino de biologia, ensino de ciências e formação de professores. Então, é com muito prazer, Mônica, que nós te recebemos aqui na série Paulo Freire vai à Universidade, e eu queria que você começasse contando um pouco para a gente como que surge a Cátedra Paulo Freire na Federal Rural de Pernambuco. Como que aconteceu esse seu encontro com Paulo Freire? Boa noite a todos e a todas. Queria expressar a minha gratidão por estar aqui hoje, a convite da professora Camila Coimbra. É um prazer realmente sempre estar em espaços, né, diversos, conversando um pouco sobre esse nosso patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. E quem sabe, né, vamos torcer para que a gente consiga fazer uma boa campanha e quem sabe ele se torne patrono da educação latino-americana, que isso também é um viés, né, lá do nosso Instituto Paulo Freire. Então, agradeço, começo essa live te agradecendo, viu, Camila, pelo convite, para que a gente possa aqui estar conversando, né, e também se abraçando virtualmente em torno desse grande educador brasileiro que, por vezes, não é tão reconhecido, não é verdade? E muitas vezes mal interpretado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vi aqui pelo chat, né, que tem pessoas da Paraíba aí online, tem pessoas daí, tem pessoas daqui, que coisa boa. Bom, então, a tua primeira pergunta é como é que a gente começou, né, a nossa cátedra. Então, a nossa cátedra, ela é uma cátedra jovem, né, lá a gente começou em 2018, e ela, na verdade, é produto do meu pós-doutorado, que teve como supervisora a professora Maria Inês Oliveira, lá da Federal de Sergipe. Então, no pós-doutorado, a gente fez um trabalho para ver como é que se dava a sustentabilidade por dentro dos espaços que se dizem freirianos. E aí nós começamos a pesquisa, mas não, né, em um ano apenas não deu tempo de terminar, e é por isso que eu continuei com essa pesquisa depois por dentro da própria cátedra. Mas nós terminamos, né, o pós-doutorado com muita vontade da gente ter um espaço, né, porque aí a gente começou a conhecer esses espaços todos, e a gente ficou com muita vontade de poder ter um local para interagir, tanto localmente, né, enquanto universidade, enquanto região, mas também com os outros espaços freirianos do país, né. Então, hoje, a gente tem 8 cátedras, né, no país,
Essa de Anderson, né, parece que não institucionalizou ainda, tá para institucionalizar, vai ser a nona, vai ser a mais fresquinha, a mais jovem, aí a gente vai deixar de ser a mais jovem, e Anderson vai assumir aí essa jovialidade. E a mais antiga nossa, né, a mais antiga cátedra que a gente tem no país é a da PUC, né, que é coordenada pela professora Ana Maria Saul, mas a gente tem também, lá em São Paulo, a gente tem uma outra cátedra, né, que é lá na Unisantos. Temos também a cátedra que é coordenada também em São Paulo pelo professor José Eustáquio Romão, que é lá na Uninove, que é a cátedra do oprimido, que é vinculada, né, ao Instituto Paulo Freire. A gente tem cátedra na Unila, né, eu tive o maior prazer em conhecer a cátedra da Unila pessoalmente, né, fica lá em Foz do Iguaçu. Temos também a Cátedra Paulo Freire da Amazônia, que dentre as cátedras é a mais diferente que a gente tem no país, porque ela ela associa, né, várias instituições. Então, ela não é assim a cátedra de uma instituição, embora ela fique sediada na Estadual do Pará, mas ela reúne a Estadual do Pará, a Federal do Pará, o Instituto Federal do Pará, a Federal do Amazonas, né, e tem também o Instituto Universidade Popular, que também faz parte lá da Cátedra da Amazônia, né? E temos a da Federal de Viçosa. Aí agora temos a nossa, né? E temos a da UFPE também, que é a Universidade Federal de Pernambuco, que é a nossa universidade irmã aqui em Pernambuco, tá? Então, depois da gente, né, tentar fazer, né, começar a ver esse universo freiriano, né, que além dessas cátedras tem o Centro Paulo Freire, que se localiza aqui dentro da Universidade Paulo Freire, ocupa uma sala na Universidade Federal de Pernambuco, mas assim, não é da Universidade de Pernambuco, mas ocupa uma sala lá, né, ele é autônomo. E nós temos o Instituto Paulo Freire. Então, a partir daí, a gente teve essa vontade, né, de ter algo, né, um local, um cantinho nosso, que a gente pudesse abrir o diálogo, né, com essas outras instâncias que discutem Paulo Freire. Então, a gente institucionalizou a cátedra em 2018, através de regimento, né, a gente tem um estatuto interno da nossa cátedra. Esse estatuto, ele foi devidamente referendado dentro do Departamento de Educação, né, eu sou do Departamento de Educação aqui da nossa universidade, e aí, nesse estatuto, a gente tem tudo regulamentado, né, porque quando eu propus a cátedra, né, uma preocupação que eu tive foi, a cátedra não é minha, né, a cátedra não é sua, a cátedra é da instituição, a cátedra é para estar aí, então a gente teve o cuidado de criar mecanismos para que ela funcionasse, né, que ela tivesse uma vida que pudesse seguir adiante com a gente, né, que criou, ou com outras pessoas seguindo um estatuto que pudesse dar continuidade a ela. Então, nesse estatuto, a gente coloca, né, desde de como que uma pessoa pode ser coordenador da cátedra, como é que se dá a eleição para coordenar a cátedra, e a gente coloca que essa cátedra, né, a nossa, ela tem uma coordenação geral, né, que eu ocupo, mas nós temos uma coordenação de ensino, uma coordenação de pesquisa e uma coordenação de extensão, para que a gente possa garantir, por dentro da cátedra, esse tripé que sustenta a universidade e mantê-la viva, né, operacional, né, e honrando, né, o nome do Paulo Freire. Então, a coordenação de pesquisa, né, ela tem a professora Maria Marli de Oliveira à frente dela, a coordenação de extensão está com a professora Giovanni de Oliveira, e a coordenação de ensino, o professor Francisco Nairon. Então, nesse conjunto que a gente trabalha. E é assim que ela foi criada. Te respondi tudo? Acho que não, tinha uma outra. Como acontece meu encontro com o Paulo Freire. Isso. A gente, professor, vai falando, né? E um tema gostoso desses. Olha, meu encontro com Paulo Freire aconteceu na graduação, mas foi por essas linhas tortas do caminho, né? Eu fazia bacharelado em biologia animal, lá na Rural do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. E quando eu estava no segundo período, eu terminei meu curso de inglês e me convidaram para ser professora de inglês. Eu falei, minha nossa, como é que eu vou aceitar um desafio desses, né?
mas aceitei e me apaixonei pela docência. E a partir daí eu comecei a fazer disciplinas eletivas e optativas da licenciatura em Ciências Biológicas. E aí, numa disciplina que foi Metodologia do Ensino da Biologia, um professor solicitou a leitura de Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários, né, à Prática Educativa. E aí, à medida que eu ia lendo aquele livro, aqueles saberes, eu ia me encontrando mais como docente, né, e reconhecendo que ali era o meu lugar. E aí eu terminei a licenciatura, e daí para frente minha vida toda foi buscando formação, né, na área de educação, né, por isso o mestrado em Ensino das Ciências e doutorado todo em educação, e comecei a dar aula primeiramente na educação básica e posteriormente na educação superior. Então, é assim que eu encontrei Paulo Freire, né, assumindo o desafio de ensinar e aprender, e abraçando a docência depois de ter abraçado o bacharelado, né, e me encontrando nela. Interessante, porque o Leonardo, que eu citei no começo, ele também é das ciências biológicas, então eu acho isso bem interessante, né, Mônica, como é que outras áreas também, elas se aproximam quando a gente tem um grupo de estudo sobre Paulo Freire. Então, é nesse sentido que eu te pergunto também, quando a cátedra está no Departamento de Educação aí da Federal, vocês têm colegas de outras, não sei como vocês chamam aí, são unidades acadêmicas, são departamentos, mas de outros departamentos que também habitam a cátedra, que também participam? Veja, não. Na nossa cátedra aqui, nós só temos docentes do departamento. Ah, não, estou mentindo, temos sim, porque uma coisa muito legal na cátedra, né, e que está no estatuto, é que ela se articula com os programas de pós-graduação vinculados ao departamento. Então, um dos programas, né, que mais dialoga com a gente, que dá sustentáculo à nossa cátedra, é o programa de pós-graduação em Ensino das Ciências, que é mestrado e doutorado. E aí nós temos lá professores do departamento de Biologia, de Química, e que acabam dialogando por dentro da cátedra, mas assim, com a mão na massa mesmo, dentro da cátedra, assumindo coordenação e etc., são todos do departamento de Educação. E na cátedra de vocês também tem estudantes, no estatuto prevê a participação também de estudantes, dentro dessas coordenações, é assim? Não, os estudantes, eles não podem, Pedro, diante do nosso estatuto, eles não podem assumir coordenação, mas eles podem estar em todas as instâncias, né, trabalhando sob a orientação de professores, e aí nós temos lá estudantes de graduação e de pós-graduação. Pelo que eu vi no chat, tem até um orientando meu que está aí, de PIBIC, pronto, de pós-graduação também está aí o Manuel, a Janaína, né, estão todos por aí. Interessante, porque isso também é importante, né, para a gente, era uma das questões também que eu queria muito, que no nosso círculo que a gente tivesse oportunidade de dialogar, tanto com professores da educação básica, como estudantes da graduação, da pós, né, um pouco para nos alimentar mesmo nessa reflexão sobre a praxis, né, que eu acho que é um princípio importante. Mas pensando nessas categorias que são importantes para nós, ao pensarmos a partir disso, eu queria que você contasse, você já anunciou aí o seu projeto de pesquisa, né, chamado Caminhos Trilhados para a Educação Ambiental nas Cátedras, Centro e Instituto Paulo Freire no Brasil, mas conta um pouquinho para a gente como é que é esse projeto, se você já tem aí algum achado, que momento vocês estão nesse projeto, que, se eu entendi, é desenvolvido pela cátedra, é isso, né? Então, dentro da cátedra, a gente tem essa coordenação de pesquisa, e aí os professores que fazem parte da cátedra e submetam projetos que tragam, né, esse diálogo com Paulo Freire, eles passam esses projetos por dentro da cátedra antes da gente aprovar em termos institucionais, dentro do departamento, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, hoje, dentro da cátedra, a gente tem 2 projetos de pesquisa, assim, grandes, funcionando. Esse, que é o da sustentabilidade nos espaços freirianos, que eu comecei em 2018,
e ele conta com financiamento da própria universidade, a partir de um edital específico que teve para pesquisa, e graças a esse edital é que eu consegui visitar várias cátedras, várias. Eu só não consegui ir pessoalmente até agora na Federal de Viçosa, e não fui também na da PUC, porque não coincidiu a minha estadia em São Paulo com a agenda da professora Ana Maria. Mas nós íamos dar continuidade a isso, né, nesse finalzinho de 2019, porque esse projeto está previsto para terminar em julho de 2020, mas a pandemia parou tudo. Então, a gente espera retomar. Mas a gente já tem dados, né, do diálogo com essas outras cátedras todas, com o Centro Paulo Freire e com o Instituto Paulo Freire. Né, eu tive lá no Instituto, fui super bem acolhida por Ângela, né, pelo professor Moacir Gadotti. Dá uma emoção, né, assim, de estar perto do Moacir Gadotti. Quando ele me abraçou, deu vontade de chorar. Porque ele traz um legado, né? Ele traz um legado incontestável, né? Desse contato, né? Dessa construção que ele tem ao lado de Paulo Freire. Então, é muito emocionante. Só conhecer o Moacir Gadotti. Então, assim, esse projeto, ele tem como objetivo maior compreender como é que a sustentabilidade está por dentro desses espaços freirianos. E os resultados da gente, eles têm sido, assim, maravilhosos, porque a gente percebe que esses espaços, eles trabalham a sustentabilidade de várias formas, né? Porque a gente não compreende a sustentabilidade apenas no sentido ambiental, né? A gente compreende, dentro desse projeto, a sustentabilidade em seu sentido plural. Então, a sustentabilidade, ela é política, ela é educacional, ela é econômica, né? Além da ambiental. Então, a gente tem, assim, quando a gente vê, por exemplo, a Casa da Cidadania Planetária, né, e o que é feito lá pelo Instituto Paulo Freire, a gente fica impressionado com a questão da sustentabilidade por dentro disso, né? As ações que o Instituto Paulo Freire tem, elas são super sustentáveis, né? A gente tem, por exemplo, lá na Unila, um projeto lindo com a educação de jovens e adultos, né, com a alfabetização de jovens e adultos. Isso é sustentabilidade, né, porque, inclusive, quando eu estive lá, eu tive a felicidade de estar com a pedagoga, né, que leva adiante esse projeto, e de ver vídeos, né, de pessoas dizendo o que significa ser alfabetizado, né, o que significa você poder sair de casa e pegar um ônibus sozinho, né, a pessoa começa a ter um outro horizonte de vida. Então, isso é uma contribuição danada, né, de sustentabilidade quando a gente pensa na pessoa, né, no indivíduo em si. A gente tem, assim, incontáveis exemplos do que essas cátedras, o centro, o instituto está fazendo para a formação de professores da educação básica, principalmente. Né? Então, são muitos cursos, muitas coisas sendo feitas nesses espaços. Grupos de leitura, né? Dessas 8 cátedras, 3, né, a gente já sabe que trabalham com grupos de leitura de maneira sistemática, não são coisas pontuais, não, são sistemáticas. Pesquisa, todos esses espaços têm trabalhado com pesquisa, né? Projetos de extensão, lá na Unila tem um projeto lindo também, que é o Observatório Moema Viese, que é, poxa, lindo, né? Traz a questão ambiental, trabalho com editoração, então são muitas as ações que esses espaços freirianos trazem. Então, esses espaços, eles representam luz, eles representam vida, né, eles representam estar colocando tudo que a gente aprende teoricamente lendo Paulo Freire, concretizando, né, em ações, sejam de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, a gente tem essa pesquisa por dentro da cátedra, que está em andamento, e a gente tem uma outra que é coordenada pela professora Maria Marli Oliveira, que também está aprovada com financiamento do CNPq, em que ela trabalha, é um projeto que ao mesmo tempo é pesquisa e extensão, porque ela trabalha levando a sequência didática interativa para trabalhar a formação continuada de professores em escolas públicas. Então, é um outro projeto interessantíssimo, né, que está por dentro da cátedra, começou o ano passado, e também está parado por conta da pandemia.
E os projetos de extensão, Mônica? Eu sei que devem ser muitos, mas aí, mais próximo a você, que você saiba um pouco dizer sobre eles, tanto de extensão e de ensino também, para a gente não ficar pendente só para o lado da pesquisa, né? Mas contar um pouco da importância dessas três dimensões que eu acho importantes na universidade, portanto, aí vocês também a fazem na cátedra, né? Então, aqui na nossa cátedra, né, a principal atividade de extensão que a gente está tendo é o nosso grupo de leitura. Então, a gente começou em 2018, né, a cátedra. De lá para cá, a gente já teve 2 grupos de leitura, né, iniciados e terminados, e um outro que a gente ia começar, mas não deu tempo também por conta da pandemia. Então, em 2018, a gente teve o primeiro, em que a gente trabalhou pedagogia da autonomia. Esses grupos de leitura, eles acontecem também em outras 2 cátedras no país, e é muito semelhante a forma como acontece, né? Então, abre-se inscrição, a inscrição é feita para estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais de qualquer área, né? Aqui na nossa, a gente limita em 30 pessoas, para que a gente possa ter um diálogo efetivo, né? Senão fica muito grande, não dá para ser um grupo, assim, dialógico. A gente não trabalha com a leitura na hora, geralmente a gente divide a obra em partes, as pessoas sabem essas partes com antecedência, elas leem em casa e elas chegam com uma leitura e a gente dialoga. E dialoga sobre o que está no livro, contextualizando com a prática profissional, de vida de cada um e de cada uma. Então, esses projetos de extensão, eles são maravilhosos, porque eles permitem que a gente veja o quanto, né, Paulo Freire dialoga com qualquer profissional de qualquer área. Esses grupos de leitura, né, da nossa cátedra e das outras 2 que também trabalham, a gente percebe que são grupos muito plurais, né, constituídos por diversos profissionais e interinstitucionais. Então, na nossa mesmo, a gente já teve médico, engenheiro florestal, professor da educação básica, da educação superior, estudante de graduação, de pós-graduação, designer de interiores, um profissional que trabalha como agente de saúde também. Então, isso demonstra o quanto, né, Paulo Freire, a leitura e releitura de Paulo Freire não se limita apenas ao ambiente acadêmico e não se limita a profissionais de educação. Né, isso é muito bonito. E em relação ao ensino, o que eu tenho visto também é a oferta de disciplinas, né, que tragam o viés de Paulo Freire. Então, algumas instituições ofertam disciplinas com o nome, por exemplo, Educação Popular, né, que traz todo, né, o viés de Paulo Freire por trás disso. Em 2 dessas cátedras, que são as 2 daqui de Pernambuco, tem a oferta de uma disciplina, né, para graduação, que se chama Pedagogia de Paulo Freire. Inclusive, a gente está começando essa disciplina agora, nesse período remoto, né, que a gente aqui está com uns períodos alternativos aí, né, que a gente está chamando de 2020.3, e a gente vai ofertar pela primeira vez pedagogia de Paulo Freire de modo remoto. Vamos ver como é que a gente vai funcionar diante desse novo desafio, né? Bom, então, assim, em relação ao ensino, o que eu tenho visto preponderantemente é isso. Em relação à extensão, a gente tem muito a questão do grupo de leitura, e a gente também tem esse laboratório que eu te falei, lá na Unila, e projetos também com alfabetização, principalmente de jovens e adultos, até por essa história de Freire com a educação de jovens e adultos, né? Muito interessante. E veja, Mônica, uma das coisas que nos fez pensar nessa série é porque a gente vê, e aí, né, já tem várias pessoas, inclusive, discutindo nesse momento isso, como é que as universidades se distanciaram do Paulo Freire, né? Talvez aí em Pernambuco seja uma outra realidade, mas a gente aqui do Sudeste, eu, por exemplo, fui aluna da pedagogia, eu gosto de contar essa história, e não conheci Paulo Freire no meu curso de pedagogia, né? Então,
Veja, você conheceu nas ciências biológicas, eu na pedagogia não conheci. Então, é por isso que nós chamamos assim, Paulo Freire vai à universidade com essa intenção, né? Quais são as dificuldades que a academia tem em trazer o Paulo Freire para as nossas reflexões teóricas e também não diferente, né, mas das experiências também práticas ou da praxis que fazemos na formação e na atuação profissional do professor ou da professora ou de qualquer profissional, como você mesmo disse aí no grupo de leitura. Então eu pergunto para você teve alguma dificuldade na criação da cátedra, de não entender o que é uma cátedra, para que ter cátedra Paulo Freire, ou aí para você o cenário foi mais tranquilo? Não, assim, por estar dentro do departamento de educação, diante dos meus pares, foi tranquilo, né? Mas recebi muitas perguntas, né? Por que uma cátedra, né? Já não tem os grupos de pesquisa, né, que trabalham com Paulo Freire, né? E uma coisa interessante é que, assim, a nossa cátedra, ela se alicerça também em grupos de pesquisa, está lá no estatuto, grupos de pesquisa que tragam Freire, né? Então, por exemplo, um dos grupos de pesquisa que faz parte da cátedra é o grupo de pesquisa O Lugar da Interdisciplinaridade no Discurso de Paulo Freire, que é um grupo de pesquisa interinstitucional, né, que é a Universidade Estadual aqui de Pernambuco, a nossa, a Faculdade Santa Helena, a FACIG. Então, a gente se sustenta também nesses grupos. O meu grupo de pesquisa também está por dentro da cátedra e outros grupos de pesquisa, né. Mas me perguntavam, né, para que uma cátedra se já tem grupo de pesquisa? Para que uma cátedra se já tem uma cátedra aí na Federal de Pernambuco? Para que vocês vão criar uma cátedra Paulo Freire na Federal Rural de Pernambuco, né? E a gente sempre respondia, eu era a mais perguntada porque fui a propositora, né? E eu sempre respondia, bom, a gente não quer uma cátedra para chamar de nossa cátedra, mas a gente quer uma cátedra para que a gente possa ter uma garantia de espaço, né, espaço físico e espaço enquanto, né, espaço de ideário, para que a gente possa estar dizendo, não, a gente aqui defende princípios freirianos, né, aqui é um local em que Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire encontra acolhida. Então, essa era, né, uma das nossas principais respostas, né. Então, não é uma cátedra para chamar de minha, mas uma cátedra que possa estar ajudando aos outros espaços, né, a estar se fortalecendo, né. Eu acho que a gente se fortalece à medida que a gente entra em contato com as cátedras. Uma coisa muito interessante que aconteceu nas visitas que eu já fiz em relação às outras cátedras foi eu comecei a perguntar, né, para os dirigentes, olha, eu posso inserir vocês num grupo de WhatsApp, né, de dirigentes de cátedras? E aí hoje a gente tem um WhatsApp de dirigentes de cátedras, o Instituto Paulo Freire está lá dentro, né, então isso é muito legal, né, semana passada eu estava conversando com a Ângela por telefone, eu vi que você falou também que, né, teve conversando com a Ângela, então a gente, isso cria uma relação entre a gente que vai nos fortalecendo, né, principalmente nesses tempos. Uma rede, né, de troca, de compartilhamento, especialmente nesse momento de tantos ataques, né, que a gente pelo menos esteja, isso que nós falamos a semana passada, que a gente esteja de mãos dadas, né. Ô Mônica, e eu queria ir nessa questão que você já apresentou um pouco, mas talvez falar um pouco especificamente, né, porque tem gente que ainda acha que Paulo Freire já não existe mais espaço e lugar para ele na atualidade. Tem muito esse discurso presente hoje, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa atualidade, especialmente na realidade atual, pensando na educação ambiental, na pedagogia da terra. Paulo Freire consegue ser atual para essas discussões atuais, para essas discussões da nossa realidade? Muito, né? Muito. Então, por exemplo, quando a gente olha para a educação, né, que eu gosto muito de chamar de socioambiental, não só ambiental, eu gosto de trazer essa dimensão do social junto, né? O olhar ético-político de Paulo Freire é fundamental para a gente olhar para a educação ambiental, né? Então, o pensamento de Paulo Freire, ele é muito atual,
tanto que a gente, né, de diferentes áreas, a gente bebe nesse referencial freiriano para dialogar com as diferentes temáticas. Então, Paulo Freire não falou em educação socioambiental, né, porque isso não era da época dele, né, essa discussão tão, né, arraigada. Ele não falou em educação das relações étnico-raciais, mas pesquisadores dessas áreas bebem nesse olhar, né, nesse pensamento ético-político dele para dizer, olha, a gente precisa respeitar o ambiente significa respeitar o outro, né? Significa respeitar a vida em todas as suas formas, e isso é atemporal. É por isso que o pensamento dele não se acaba, nem vai se acabar, por mais que se tenha intenção disso, né? Não tem como, porque o pensamento dele é atemporal e você, veja, tantos profissionais de tantas áreas buscando grupos de leitura de Paulo Freire só mostram para a gente o quanto que pessoas, como ele é atual e como ele como as pessoas podem beber nos seus ensinamentos para todas as áreas. Eu acho isso, assim, perfeito, né? Quando a gente olha para Freire, por exemplo, e olha para algumas das suas categorias, como a criticidade, a humanização, né, a criatividade, e outras, né, categorias que ele defende também nas suas obras, a gente percebe o quanto o mundo ele não é e não pode ser encarado apenas como um suporte natural para a vida. Né? Esse planeta da gente não é algo apenas, a gente não está aqui como um consumidor apenas. Né? Freire diz para a gente que a gente está no e com o mundo. Se a gente está no e com o mundo, nós somos parte desse mundo, nós somos parte desse planeta. E aí entra a pedagogia da Terra, a cidadania planetária. Nós somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos planetários. O que acontece localmente tem um efeito global e vice-versa. Né? Veja o que a gente está vivendo de pandemia. Onde começou? Onde já está? Né? Então, não tem como a gente negar essa relação que existe entre a gente, né, entre o mundo. E aí é interessante resgatar, né, que Moacir Gadotti, quando escreveu Pedagogia da Terra pela primeira vez, foi lá em 94, né? E como esse pensamento também está atual, porque embora os ambientalistas, né, de maneira mais arraigada, tenham começado a falar sobre as questões ambientais lá na década de 70, a gente chega em 94 com alguém, né, com o ideal freiriano, tá falando de pedagogia da terra, tem Gutierrez e Prado também falando da cidadania planetária, e a gente chega com essas pessoas, né, falando o quanto é importante trazer isso para a educação, e a gente ainda não encontra isso na educação. Então, continua atual. Qual é a educação socioambiental que se tem nas escolas? É só de ensinar a jogar lixo no lixo? Isso não é educação socioambiental, né? Isso é investir em um comportamento que muitas vezes só se efetiva naquele local em que há cobrança, não se efetiva em locais em que essa cobrança não há, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar isso em termos de atitudes e valores, que é o que a cidadania planetária nos propõe, que é o desafio que a pedagogia da Terra traz para a gente, né? Pedagogia da Terra, quando a gente lê, a gente fica muito impactado logo no início do livro, porque o Moacir Gadotti traz alguns conceitos, né, importantes demais para a gente pensar nessa educação planetária, né, para encarar esse planeta como nosso, né, como estando em nós, fazendo parte de nós, né, e influenciando nele, ele influenciando na gente. Então, ele fala, por exemplo, da planetaridade, né, que é reconhecer esse planeta. E aí, vale a pena a gente voltar àquela hipótese Gaia, né, de James Lovelock. É um planeta vivo. O que a gente faz com ele, ele interage com a gente. Só que a gente não está dando tempo nem dele se restabelecer. Né? As agressões são muito intensas, são muito constantes, são em grande escala. Não há como ele se recuperar. Né? E aí acontece esse monte de coisa que está acontecendo. Né? Ele fala lá já, veja, em 94, ele já fala em sustentabilidade. E a gente percebe que, assim, a sustentabilidade, ela vem
do conceito de desenvolvimento sustentável, que foi muito cunhado a nível de economia, mas que se apartou da economia. E a gente que trabalha com educação ambiental, a gente nem gosta de falar em desenvolvimento sustentável, a gente gosta de falar em sustentabilidade, né, para fugir dessa coisa de econômico, né. Ele, lá em 94, ele falava em virtualidade, que é essa relação da gente com esses ambientes virtuais. E veja como nós estamos hoje. E ele já falava isso em Pedagogia da Terra, né? Ele já se perguntava como é que esses ambientes virtuais vão poder ajudar a gente, né, a sermos mais cidadãos planetários. A gente está usando esse ambiente como para se tornar um pouco mais cidadão planetário. E, por fim, ele aponta também a globalização, né, os impactos dessa globalização, em termos políticos, econômicos, culturais, né, e etc. E lá em 94 ele também já apontava a transdisciplinaridade, né, e aí ele já apontava a transdisciplinaridade como algo fundamental para que a gente se veja como cidadão planetário, né, e encare a vida no planeta como algo que exige um olhar complexo. Não tem como a gente olhar, né, e garantir a vida com qualidade no planeta para as pessoas, né, para os animais, para os seres vivos em geral, sem a gente ter um olhar complexo, sem a gente ter um olhar crítico. E tudo isso Freire nos ajuda a ter. Eu gosto muito de um texto, Camila, do Philippe Pommier-Lairargues, que se chama O Cinismo da Reciclagem. Porque muitos projetos de educação socioambiental vão nessa linha, né, de reciclar e etc. E aí ele no texto, que é muito profundo, né, ele diz, bom, mas a reciclagem atende a quem? A reciclagem favorece mais a quem? Né? Então, isso é uma coisa que vem de Freire, que nos ajuda o olhar para a educação ambiental, uma educação ambiental crítica, transformadora. Então, o principal R não pode ser o da reciclagem, o principal R tem que ser o da redução. Então, isso vem a partir de um olhar de uma categoria freiriana, de alguém que não falava em educação socioambiental, mas cujas categorias estão aí para a gente, né, aprofundar os nossos conhecimentos. Acho que eu respondi tudo, não sei, falei demais. Não, muito interessante essa sua fala, porque é isso mesmo, né? Como é que a concepção de homem, de mulher, de Paulo Freire, ela está aí evidenciada vamos dizer assim, nessa ciência constituída a partir desse conhecimento produzido pós-Paulo Freire, inclusive, mas que está sustentada numa concepção, numa leitura de mundo, numa leitura do ser como um ser de relações, né? Que ela desde a educação como prática da liberdade, é isso que eu fico identificando, como é que naquilo que hoje vivenciamos na realidade, tem princípios, né, tem concepções freirianas que são importantes para a gente entender esse hoje, né, que é importante para compreender esta relação. E aí, Mônica, estou encantada, cada vez mais, e pensando só como é que a gente pode sempre fazer coisas juntos, né, assim, acho que essa é a intenção de todos e todas que estudam Paulo Freire, é sempre estar com, né, estar com as pessoas que fazem a gente pensar junto, e fiquei pensando aqui em várias possibilidades, mas quando você contou um pouco como foi seu encontro com Freire, agora eu te perguntaria assim, quando você enxerga desde o seu encontro até hoje, o que é essa cátedra, a contribuição do Paulo Freire para a Mônica pessoa, para a Mônica profissional, se você pudesse dizer qual foi a grande contribuição para você desse encontro com o Freire acontecido lá no seu curso de Ciências Biológicas até hoje, o que você diria? Essa é difícil, veja, eu sou muito Antônio Nova, né? Antônio Nova, ele diz que parte de mim, professor, é pessoa, e parte de mim, pessoa, é professor. Então, é sempre muito difícil assim, desconectar, né? Apartar o que é contribuição para mim, pessoa, o que é contribuição para mim, profissional. Mas, diante de tudo que eu fui construindo, né, ao longo da vida, seja com a prática docente, seja nos meus processos formativos,
Freire sempre teve muito presente, né? Na tese de doutorado, na dissertação de mestrado, né? A minha tese foi o que fazer da educação ambiental crítica humanizadora na formação de professores de biologia na universidade, Freire todo, né? Então, Freire, ele se apresentou para mim na graduação e eu nunca mais o larguei. Então, enquanto pessoa, poder ter, né, assim, a oportunidade de ter proposto uma cátedra, né, dessa cátedra ter encontrado uma acolhida dentro do ambiente acadêmico, da gente estar aqui dialogando agora, né, de eu ter sido tão bem acolhida lá no Instituto, nas cátedras que eu passei, nossa, que carinho enorme, né, bem freiriano mesmo, né. Isso me traz uma satisfação pessoal muito grande, né, como a realização de um sonho, uma possibilidade de um encontro maior com esse autor referência para mim, e a possibilidade de deixar esse espaço para outras pessoas. Né? É um espaço em que as outras pessoas estão lá dialogando, uns se aproximam e ficam pouco, né? Outros se aproximam e ficam, e assim é a vida. E a cátedra, ela representa isso, né? Ela está representando, assim, um foco de luz. A gente ocupa uma sala pequena no bloco B do Departamento de Educação, mas foi tudo tão carinhosamente cuidado, desde dos convites, né, para a inauguração da cátedra. O auditório ficou cheio para a inauguração da cátedra em 2018. A gente teve a oportunidade de contar com a grande generosidade do Centro Paulo Freire, que concordou que a gente fizesse a inauguração da cátedra por dentro do Colóquio Internacional Paulo Freire, e isso possibilitou que pessoas de outros países, né, que dialogam com Paulo Freire, estivessem aqui em Recife, e eles puderam participar dessa inauguração da cátedra, como Luísa Cortesão, por exemplo, né. Então, isso possibilitou tanta coisa, né. Então, é muita felicidade, né, da gente poder ter um espaço assim, né, e a gente cuidar desde, assim, da ideia que teve, né, eu lembro que foi uma ideia, eu estava sentada no chão da sala da minha supervisora de pós-doutorado, lá em Sergipe, à noite, né, a gente tinha trabalhado o dia inteiro, e a gente estava tomando um vinho à noite, e aí eu falei, Inês, eu tô com uma ideia. Aí ela, lá vem você com essas suas ideias. Eu falei, Inês, vamos propor uma cátedra nesse pós-doutorado? Ela, que coisa maravilhosa, vamos. Então, Freire é isso. Freire propicia esse encontrar de pessoas dispostas ao trabalho, dispostas ao abraço, né? Dispostas ao diálogo. E isso é muito lindo, né? E aí tem uma frase do Freire que diz que é impossível existir sem sonhos. Então, a gente precisa ter sonho. E a cátedra, ela foi um sonho que se concretizou. E profissionalmente, ela me traz, além disso, que é pessoal e que confunde com o profissional, profissionalmente ela me permite reunir, né, esse tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. E isso é muito legal. E tá, gente, ter lá por dentro, né, os meus queridos e queridas, né, meus estudantes maravilhosos de graduação e de pós, né, os da Marli, né, os da Zélia Joffre, né, que é uma referência pernambucana para a gente de Freire, né, Zélia Joffre. Então, é isso, Camila. Propicia o círculo mesmo, né? O círculo do encontro, das culturas, das identidades. E aí tem uma perguntinha que eu gosto de fazer aqui, ô Mônica, que eu acho uma pergunta difícil também, que é qual é o seu livro preferido do Paulo Freire? Você tem um preferido? Eu tenho um monte, um monte deles. Mas, bom, eu gosto muito de Pedagogia da Autonomia, porque ele é um livro pequeno, mas é profundo, né? As obras de Paulo Freire, elas são convites a releituras. Né? Então, eu gosto muito de Pedagogia do Oprimido, de Pedagogia da Esperança, de Cartas à Guiné-Bissau, eu acho que tem ensinamentos lindos ali, né? A importância do ato de ler, eu gosto de todos. Mas, assim, o que eu mais gosto, eu vou dizer que é aquele que me fez ler mais.
Pedagogia do Oprimido. Eu tive que estudar muito para entender Pedagogia do Oprimido. Eu acho que foi, dentre os livros de Freire, foi o que me trouxe mais desafio, cognitivo mesmo, sabe? Porque a gente começa a ler Pedagogia do Oprimido, e a primeira vez que eu li, eu estava na graduação, mas ninguém tinha pedido, porque eu já tinha começado esse meu amor por Freire, e eu não conseguia entender, né, as primeiras palavras, porque você precisa estar localizado historicamente, né, para poder entender aquela primeira parte, você precisa entender o que o autor está vivendo naquele momento de exílio, né, para entender o que ele usa, né, os termos, os esfarrapados do mundo, essa relação de opressor e de oprimido. Então, para entender tudo isso, como eu sou, né, da área de biológicas, né, eu estava muito impregnada ainda desse meu olhar biológico. Então, desde que eu li a primeira vez, que foi o livro que me trouxe mais desafios cognitivos. E aí, como ele me desafiou, e eu gosto de desafio, aí pronto, aí eu comecei a ter que estudar um pouco de história para poder entender o que ele estava dizendo, né, entender o que aconteceu nesse contexto de exílio, como é que essas pessoas se sentiam, o que representou para ele, né, ter que ficar exilado com a família, né, a esposa, os filhos foram todos para lá. Mais recentemente, veja como esse livro é desafiador, né? Mais recentemente, o José Eustáquio Romão, em 2019, ele esteve aqui com a gente para a comemoração do 1 ano, né, da nossa cátedra, que foi em setembro de 2019. E aí ele veio e ele trouxe o livro que ele lançou agora, né, Pedagogia do Oprimido, um manuscrito, que é um livro que exigiu uma pesquisa grande dele, né, para ver, né, o que os livros que a gente conhece os livros não, as edições, né, que tem de Pedagogia do Oprimido, como é que isso está relacionado com o manuscrito mesmo de Paulo Freire, né, que Freire gostava de escrever manuscrito, depois digitava, então, e aí ele trouxe, né, isso, e a partir dessa leitura do manuscrito de José Eustáquio Romão, né, aliás, um livro de José Eustáquio Romão a partir do manuscrito de Paulo Freire, eu me senti convidada a ler de novo Pedagogia do Oprimido. Então, é um livro que te exige muito, é um livro que te desafia, fica um desafio assim com você mesmo, para melhor compreender. E cada vez que eu leio e que eu compreendo mais, aí passa um tempo e eu me sinto com vontade de ler de novo. Quando eu leio, eu descubro uma outra coisa que eu não tinha visto ainda. Como é que pode, né? Mas eu diria para você Pedagogia do Oprimido por isso, né? Por conta dos desafios que ele me impôs em termos cognitivos e que eu aceitei, porque eu gosto de aceitar desafio cognitivo, e também por essa história dele, né? A escrita dele por trás disso, né? Um homem que foi exilado, que escreveu esse livro no exílio, que foi exilado por tentar trazer a alfabetização para as pessoas a partir da leitura do mundo, não da leitura do Eva viu a uva, mas a partir de um universo vocabular próprio das pessoas, né? Porque, como ele mesmo dizia, a leitura do mundo precisa, né? Ela é mais importante do que essa leitura da palavra, né? Ela precisa vir antes da leitura da palavra, porque hoje a gente vê um monte de gente que é analfabeto funcional, lê a palavra, mas não consegue, né, entender o sentido das coisas, não consegue fazer relação com as coisas, não consegue ter um olhar crítico para as coisas. Então, por isso ele foi considerado perigoso, né, por levar a alfabetização às pessoas. Então, todo esse contexto, né, de escrita da obra também me encanta. Então, é um livro que é um dos que eu mais gosto, vamos dizer assim. É interessante, nessa disciplina optativa que a gente tem aqui, né, princípios éticos freirianos, uma das formas que a gente lida é que cada um tem que escolher um livro do Paulo Freire para ler. Eu não estabeleço não é um grupo de leitura, é uma disciplina, né? Então cada um, e aí eu acho importante que cada um escolha
para identificar o que quer saber de Paulo Freire num primeiro momento, né? Depois pode aprofundar, mas a leitura primeiro eu acho que tem que vir e surgir dessa necessidade que as pessoas têm de conhecê-lo em que momento da experiência, em que momento do seu contexto também, né? E isso é uma experiência que tem trazido para mim essas surpresas, por isso que eu ri a hora que você falou, que é isso mesmo, às vezes eles fazem leituras e eu falo, mas isso eu ainda não tinha percebido na leitura que eu fiz e eu tenho que rever para também identificar, ou então ver outra coisa que também não tinha ainda visto, né? Sempre percepções diferentes a partir da leitura que a gente faz, também em outro contexto, com outras visões, com outras passagens que a gente já fez a partir dali, né? E isso eu também acho bem interessante na leitura freiriana. E aí, Mônica? Pode falar. Não, eu ia dizer que é assim, o próprio Freire acaba convidando a gente para esse movimento, né? Porque ele próprio, ele escrevia uma obra, e aí quando ele escrevia uma outra, né? Ele trazia um olhar daquela, né? Pedagogia da Esperança mesmo, né? Um reencontro com a pedagogia do oprimido. A gente vê que em Pedagogia da Autonomia, ele fez um esforço grande de síntese, né? Para trazer aqueles saberes. Então, ele próprio tem esse olhar de se rever, né, de fazer reflexões sobre aquilo que ele escreveu, e isso acaba desafiando a gente, e a gente entende pelo próprio movimento dele, pelo próprio exemplo, né, o quanto é importante essa revisitação, né. Uhum. Isso mesmo. E aí, nesta linha, eu te perguntaria, dentro dessas experiências e aprendizagens feitas até aqui, né, e você também na docência e na formação de professores e professores, que dica freiriana você daria para um professor ou uma professora em formação? Que você diria sobre, olha, da minha experiência, a gente tem também uma das experiências nossas aqui de registro, é um caderno que a gente coloca assim, ensinar aprendi o quê? Então, com essas coisas que a gente aprende, para além da formação também científica, acadêmica, mas também aquilo que é Paulo Freire num dos saberes, né, que ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, também mostra isso. Como é que... então, era isso, é como se você pudesse dar uma dica de um processo formativo para ser professor, e eu fiquei tão encantada com a sua história, né, que você não foi fazer uma licenciatura, mas você se apaixonou pela licenciatura, ou decidiu ser professora no caminho, né, isso é muito comum, né, Mônica, a gente que trabalha com as licenciaturas, a gente vê, muitas vezes não é a referência de partida ser professor ou ser professora, mas ao longo do caminho decidem que esta é a profissão que querem seguir. Então, eu acho importante você, dessa sua história, contar um pouco para a gente ou que dica você daria, uma dica freiriana. Olha, tanto para professores em formação inicial, quanto professores em formação continuada, eu acho que a dica seria conjugar o verbo esperançar. Não dá para a gente seguir a docência sem esperançar, né? A gente vive... Bom, a docência, por si só, ela já nos imprime muitos desafios, muitas demandas, né? Demandas formativas, que a gente mesmo sente falta, né, para dar conta das coisas que a gente precisa dar, porque os professores, normalmente, a gente se cobra muito, né? Não precisa ter ninguém cobrando a gente por si já se cobra muito, né? A gente quer preparar uma boa aula, a gente quer que os nossos estudantes terminem os seus cursos bem formados, que eles enxerguem isso, que eles enxerguem aquilo, então a gente sempre quer muito. Mas a gente se depara com muitos desafios impostos, né? Pela própria formação, pela sociedade, né? Então a gente vive em uma sociedade em que a gente infelizmente não percebe, né? Um reconhecimento, né, da sociedade em relação ao ser professor, e isso eu lamento profundamente,
Por vezes, professores da educação básica, né, nossos colegas fazem greves, né, lutando por seus direitos. E quantos, né, não são as pessoas na sociedade dizendo, são vagabundos, não querem trabalhar, corta salário que volta a trabalhar, coisas desse tipo, né, sem conhecer a realidade de uma escola, né, sem conhecer as efetivas condições de trabalho docente que muitos professores têm. Esse nosso país é muito grande, a gente tem pessoas trabalhando em excelentes condições de trabalho, mas a gente tem pessoas trabalhando em tendas, a gente tem pessoas dando aula em escolas que só tem um ventilador no centro da sala, e tudo isso tem influência no nosso aluno de graduação, porque aí eu fico muito triste, eu trabalho com estágios supervisionados, nessas disciplinas pedagógicas na licenciatura em biológicas, e, assim, muitas vezes, sabe, Camila, eu pergunto, olha, quem daqui quer ser professor? Às vezes uma turma de 30, 2, 4 levantam a mão. Né? E aí você pergunta por quê, e vem essa enxurrada de coisas, né? O não reconhecimento, o salário que é ruim, as condições de trabalho, etc, etc. Isso é tudo muito, né? Isso traz muita desesperança. E aí eu fico muito feliz, às vezes, quando esses alunos, ao longo do estágio, né, ao entrar em contato com as escolas campo, ao poderem vivenciar as suas primeiras regências, sentem, né, desabrochar mesmo diante de todo esse contexto, né, desfavorável, sentem desabrochar esse ser professor, essa vontade de fazer a diferença, né? E eu sempre falo para todos os meus estudantes e para todo mundo que isso não significa que a gente deva fazer da docência um sacerdócio, né? Ser professor é profissão, e toda profissão exige respeito, a gente precisa de remuneração, porque a gente não faz fotossíntese, né? Então, a gente precisa de remuneração, a gente precisa, né, ter condições de trabalho, mas ver esse desabrochar, né, da docência nos estudantes é muito interessante, é muito bom. Então, se eu puder trazer uma dica, eu diria que é conjugar esse verbo esperançar. A gente não pode perder a esperança na educação, perder a esperança nas nossas lutas, a gente precisa fortalecer essas nossas lutas, né? Essa luta da classe, né? Do professor, da professora, que vem desde os anos iniciais. Eu estava numa banca na sexta-feira de doutorado, e a nossa doutoranda aqui do programa, Glória, ela investigou quais eram alguns desafios, né, que professores, pedagogos que trabalham com os anos iniciais enfrentam ao trabalhar com o ensino de ciências. E aí aparece lá muito fortemente o desafio dessas professoras, eram 6 professoras, em anos iniciais, porque elas ficam completamente submetidas a um projeto que existe, que diz que o tempo pedagógico é X para isso, é X para aquilo outro, é X para aquilo outro. Então, a professora, ela está trabalhando com ciências e, de repente, ela fala, não, vamos fechar os livros e vamos começar a aula de português. Como se essas coisas não se relacionassem. Né? Então, a gente precisa, né, esperançar. A gente precisa seguir a docência com muito amor à profissão, com muito amor a nós mesmos, porque o professor, como qualquer profissional, a gente precisa manter esse amor, né, com a gente mesmo para poder estar bem para o resto, senão fica difícil. E esse esperançar vem muito daquilo que Freire diz, né, eu gosto muito quando ele diz que a educação ela não muda o mundo, não. A educação ela é capaz de mudar as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, nós professores, nós temos muita possibilidade de estar mudando pessoas. E isso é o que me encanta muito na docência. Né? E aí, se cada um, né, levantar essa bandeirinha de esperançar, de acreditar né, nas pessoas que a gente pode, né, tá trabalhando nessa mudança dos estudantes ao mesmo tempo que a gente está se abrindo à mudança que esses estudantes trazem para a gente, né? Porque Freire nos diz que é uma dó de essência, então é um fluxo, né? Ao mesmo tempo que a gente está modificando os alunos, a gente tem que estar aberto a essas mudanças que esses alunos trazem para as nossas vidas. Isso é a dó de essência, né? Então, eu acho que a gente precisa esperançar sempre, sempre, sempre.
Interessante. E aí eu vou fazer duas perguntas. Uma, e aí, gente, aproveitando para agradecer, porque agora é a hora da gente, é o momento que a gente pega as perguntas do chat. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aí. Tem uma aqui da Lohane Stephanie, que está perguntando, Mônica, quantos integrantes tem na cátedra, na sua? E o Leonardo também pergunta, considerando as contribuições freirianas na educação ambiental, qual obra você recomenda para alguém que esteja iniciando uma pesquisa nessa área? Se não obra, pelo menos alguma referência para buscar algo nessa área da educação ambiental, Mônica. E eu vou fazer a terceira para a gente fazer um bloquinho, que a gente falou da dica freiriana para o professor ou a professora em formação. Eu queria que você também me falasse, porque a hora que eu sempre faço essa reflexão da educação básica, eu também volto para a universidade, que é tema da série, né? O quanto nós também precisamos esperançar na universidade, esperançar no sentido de também lutar por currículos mais flexíveis, pela não disciplinarização do conhecimento como nós fizemos, né? Porque isso tudo para mim é também uma ação, reflexão, ação de que se a gente também não faz isso na formação, como é que a gente vai querer que as pessoas possam pensar numa outra lógica nos seus espaços de atuação? Então, nessa perspectiva, seria também da universidade. Vamos fechar esses três, depois eu faço as próximas, pode ser? Pode. Então, vamos lá, eu anotei aqui, né, a pergunta da Lohane, né? Lohane ou Lorraine, não sei como fala, mas enfim. É Lohane, ela é nossa Lohane. estudante da pós-graduação, também faz mestrado em educação aqui na Federal de Uberlândia. Ah, legal, Lohane. Lohane, olha, na nossa cátedra a gente tem 10 professores pesquisadores, certo? Trabalhando efetivamente com a gente. Em termos de estudantes de graduação, a gente tem, assim, vamos dizer, frequentadores assíduos, a gente tem em torno de 8 a 10 também. De pós-graduação nós temos mais de pós-graduação. De pós-graduação a gente tem uns 15 de pós, né, assim, assíduos, entre mestrandos e doutorandos. E em relação a técnico administrativo, a gente tem um técnico administrativo, que inclusive trabalha com a gente mesmo na cátedra, muito assíduo, muito engajado, que fez doutorado em ensino das ciências, né, vendo como é que a biologia é trabalhada por dentro, a educação ambiental, né, é trabalhada por dentro da formação do engenheiro agrônomo, trazendo categorias freirianas. Foi a tese de doutorado dele e, se eu não me engano, ele está aí nessa live, que é o CIRDES. Vejam, né, como é que Freire tá vendo a educação ambiental na formação do agrônomo, né, que interessante, né? Leonardo, você fez uma pergunta em relação às obras, né? Obras que dialoguem com Freire ou de Freire, né, que possam ajudar nesse olhar para a educação ambiental. Veja, em relação às obras de Freire, muitas podem contribuir para esse olhar da educação ambiental, não falando em educação ambiental, mas te ajudando com categorias, né, que tragam olhares para você olhar para essa questão socioambiental. Então, a gente tem pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, mas qual? A sombra desta mangueira, né? Porque em A Sombra desta Mangueira, ele não fala em educação ambiental, mas ele, né, desde o prefácio da obra, né, a gente encontra lá ele dizendo que gostaria de ser lembrado como alguém que amou, né, os bichos, as plantas, as gentes no plural, né, que é mais educação ambiental do que isso, né, amar as gentes no plural, né, todos os seres vivos, né, isso é ambiente e tudo. Então, aí eu já falei eu já falei para vocês, né, do Pedagogia da Terra, de Moacir Gadotti, que eu acho que é uma grande referência, trazendo Freire e já indo para essa questão da planetariedade, né, da educação ambiental. A gente tem também ainda lá, como produção do Instituto Paulo Freire,
Parecia que eu sabia que você ia me perguntar isso, viu, Leonardo? Porque eu estava com esses livrinhos por aqui. Esse aqui, ó, é Ecopedagogia e Cidadania Planetária, Gutierrez e Prado, também é uma produção lá do Instituto Paulo Freire. Ainda lá no Instituto Paulo Freire, a gente tem Carta da Terra, que é um livro muito legal também, mais recente. A gente tem também lá do Instituto, né, a Sheila Secom. Sheila Secom tem trabalhado muito com a questão da educação socioambiental, sustentabilidade, por dentro do Instituto também, tá? E assim, tem esse outro aqui também, gente. Esse aqui também, que é uma produção também do Instituto, que é do Padilha, Educação para a Cidadania Planetária, né? Que tem a participação de Ângela também, e eles aqui mostram como é que foi essa vivência por dentro de Osasco, né? Como é que eles trabalharam essa questão da cidadania planetária. Mas a gente tem, assim, vários outros autores, né, que trazem Freire, trazendo a questão ambiental. Bom, tem o Carlos Frederico Loureiro, né, com esse livro aqui, Educação Ambiental, dialogando com Paulo Freire, que eu gosto muito. O Ivo Dickmann acabou de publicar que é um e-book, está saindo online, mas que é um e-book também, que eu já recebi o e-book e comprei o impresso, mas ainda não chegou. Mas o Ivo Dickmann acabou de, esqueci o título, mas é alguma coisa do tipo, bom, Educação Ambiental e Paulo Freire, né? Eu tenho um livro também, né, que é sobre educação ambiental crítica humanizadora, que é trazendo Freire bastante, que é fruto da minha tese. Por dentro do Forbio, a gente tem livros também que trazem a educação ambiental com esse viés freiriano, né? A gente já tem um livro lançado pelo Forbio e tem outro que está saindo do forno. Bom, então, assim, eu acho que esses são alguns autores que você encontra tanto Freire, dicas de Freire e pessoas que dialogam com Freire já trazendo a educação ambiental. Tem mais uma, né, a dica em relação à universidade, né, Camila? Camila, é bem isso que você disse, né? É bastante contraditório a gente trabalhar, né, e falar teoricamente, né, em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, em sair das caixinhas, e a gente não fazer isso, né? A gente fica numa teoria que não dialoga com a prática. E aí a gente vai completamente num sentido antagônico ao que Freire diz, né? Que tem que ter coerência teoria-prática, né? E que, na verdade, a gente precisa de uma unidade teoria-prática, né? O Freire, ele não fala nem em relação teoria-prática, ele fala em unidade teoria-prática. Então, a gente, isso é uma autocrítica que eu faço também, a gente na universidade discute, né, teoricamente, tão bonitinho sobre interdisciplinaridade, sobre transdisciplinaridade, mas a gente não faz. E aí o estudante da gente não, né, ele tem que fazer um esforço danado depois lá na formação continuada ou no chão da escola já, para se virar e ver como é que ele faz isso. E eu acho que Freire pode e deve ajudar muito a gente nesse caminho, né? Nós, nas universidades, por vezes, eu acho que a gente fica muito isolado nas nossas caixinhas, fazendo as nossas pesquisas, as nossas coisas, né? Tem pessoas que falam assim, é a minha disciplina, é o meu componente curricular. A gente tem essa coisa também de se apropriar, né, de espaços, de disciplinas, é uma coisa assim meio... E Freire diz pra gente que uma das coisas muito importantes para a gente é a abertura ao diálogo. E a abertura ao diálogo, para mim, é o primeiro passo para a gente poder ter inter e transdisciplinaridade. E a gente está devendo um bocadinho disso. Isso. Continuemos juntas na esperança, né? Na esperança desse sentido do esperançar freiriano, que é fazer, né? Agir, não é só ficar nas concepções, mas pensar como é que isso realmente pode ser um caminho para a gente construir os inéditos viáveis, né, Mônica? Acho que é um pouco por aí mesmo. As coisas são construídas também por nós, né? Sujeitos históricos que vamos aí agindo nesse universo
que acabou, também concordo com você, individualizando muito alguns processos no interior da universidade. Mas agora nós temos algumas perguntas aqui, eu também tentei, pelo menos, fazer um bloquinho. A Sônia Faleiros, que ela pergunta, Mônica, qual conselho você tem para nós, professores mineiros, que estamos vendo o governo tentar privatizar a educação pública via projetos, fundações e OS, né, as organizações sociais? A Laís Santos também pergunta, quais são as práticas freirianas que estão presentes na sua docência, aquelas que você carrega em todas as disciplinas? E quais são os maiores desafios de praticar freire na universidade? O Francisco Silva pergunta, como inserir Paulo Freire nos cursos de bacharelado, principalmente na abordagem da sustentabilidade? O Jefferson Guerreiro pergunta, professora, qual a dificuldade de levar Paulo Freire às escolas de educação básica? E a Ana Júnia Fernandes pergunta, sobre a graduação em Ciências Biológicas, licenciatura, como que você avalia os conceitos freirianos no curso? Há maior necessidade de disciplinas que abordem os conceitos e as obras de Freire? São muitas, mas a gente vai tentando, se esquecer alguma, eu te retomo aqui, tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, gente, as perguntas, porque a participação tá boa, que legal. Fico muito feliz, viu, de vocês estarem interagindo com a gente, né, Camila? Isso é muito importante. Eu não lembro quem fez a primeira pergunta. Qual o conselho, né, em relação aos professores mineiros, né? Em relação à Sônia, privatização, Sônia, né? Em relação à privatização das instituições públicas. Sônia, eu vejo que isso não está acontecendo só, assim, em termos de Minas Gerais, não. Né, se a gente faz um olhar crítico para o movimento, né, que a gente vê na educação, infelizmente, a gente percebe que existe uma vontade, né, de privatização da rede pública de maneira geral. E acho isso extremamente sério, né? E muitas vezes a gente se sente até incapaz de lutar contra isso, né? Porque é tanta coisa, né? A gente precisa fazer o quê, né? A gente já está defendendo as coisas, né? Eu percebo que há muitas vezes, uma tendência para tentar desmoralizar a educação pública, né? Para tentar reduzir aquilo que a gente faz, para tentar desqualificar o que a gente faz. E para mim tudo isso é um movimento, né? Um movimento para privatização. E assim, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Porque o público é aquilo que a gente tem de mais precioso, gente. Vamos imaginar olha, se a gente imagina esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, para onde iriam todas essas pessoas infectadas se não fosse a rede pública de saúde, né? A partir do momento que a gente concorda com privatização, né, de qualquer rede, a gente está concordando com a exclusão de pessoas, e uma parcela significativa, né, de pessoas. A gente vai estar caminhando num sentido antagônico também ao que Paulo Freire nos diz, né? Porque a gente precisa olhar para as pessoas que precisam do público, né? Então, hoje a gente tem, dentro da universidade pública, a oportunidade, né, dentro da escola pública, né, a oportunidade que muitas famílias têm de levar a educação do seu filho e, por vezes, a sua própria, né, porque a gente tem a educação de jovens e adultos, adiante. E isso é muito significativo em relação à autoestima da pessoa, em relação a um cenário que se descortina a partir do momento que a pessoa, né, se educa, né, numa instituição. Então, eu penso que a gente precisa, enquanto brasileiros, lutar contra a privatização de escolas,
de hospitais, de universidades, né? Porque se tem coisa errada no público, sim, claro que tem. E onde não tem? Me digam onde não tem coisa errada. Me digam onde tudo são flores, não é? Mas, então, se há coisas que não funcionam tão bem quanto poderia estar funcionando, então que a gente invista em esforços para que esse público seja um público nota 1000, mas não que a gente caminhe no sentido de privatização como sinônimo de qualidade, né? A gente não pode ir por esse caminho é extremamente perigoso. Tá? Então, eu diria que isso é uma obrigação de todos nós brasileiros, lutarmos pelo público. Eu venho de uma família, olha, a universidade pública, para mim, fez um diferencial imenso, e eu acho que eu tenho tanto orgulho, né, de dizer que a universidade pública faz parte da minha vida por conta desse reconhecimento. Eu venho de uma família de classe média baixa, né, no Rio de Janeiro. Eu, na minha educação básica, eu não estudei em escola pública, mas eu estudava em escolas particulares que, né, dava no orçamento da família, não eram boas escolas, né, e quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiquei desesperada, porque se eu não passasse, né, na minha época era o Sistema Sãs Gran Rio, se eu não passasse, eu não sei o que eu faria da vida, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade. E a universidade fez toda a diferença para mim, né? Minha mãe fez universidade também, mas já com bem mais idade, né? Eu tenho vários alunos hoje, né, na universidade, que eles são os primeiros ainda a estarem numa universidade fazendo um curso de graduação. Então, a gente não pode menosprezar, né, a importância do público para o cidadão e a cidadã brasileira. Né? Então, a gente precisa investir cada vez mais. E aí, como resolver isso? Unindo forças, né? Unindo forças entre nós da área de educação. A gente também tem que unir forças, né, com pessoas da política que vejam nessa perspectiva também, porque, né, a gente precisa de pessoas que defendam essa ideia lá na frente, senão fica difícil. Então, diria isso, né? E aí, se eu pudesse deixar uma dica para todo mundo que está assistindo a gente, não deixem de lutar pelo público, pela saúde pública, pela educação pública, não deixem, porque isso é a diferença na vida de muitos de nós, né? Eu tenho certeza que aqui nessa live tem muitas pessoas, né, que como eu, né, se não tivesse a universidade pública, não teria a possibilidade de estar aqui agora, né, de estar, enfim, com esse olhar que a gente tem hoje e de estar contribuindo com as nossas famílias, né? Uma outra pergunta as práticas do que freirianas na disciplina, nas disciplinas que eu trabalho, né? Quais são esses desafios na universidade, que práticas que eu sigo? Não lembro também o nome de quem falou, de quem fez a pergunta, mas... Laís. Laís, eu procuro seguir essas práticas freirianas a partir do meu planejamento de ensino. Porque quando eu imagino uma disciplina, né, a primeira coisa que eu fico me perguntando como é que eu vou promover, né, a contextualização por dentro dessa disciplina, como é que eu vou trazer a realidade dessas pessoas para dentro da disciplina, para que esses conteúdos trabalhados não fiquem apartados da realidade delas e que elas fiquem ali, né, comigo, como se fosse uma sopa de letrinhas, né? Então, começa no planejamento. O meu cuidado começa por aí, no planejamento, porque eu gosto muito do Zabala quando ele fala para a gente que improvisar é algo natural, mas até para improvisar você precisa ter planejamento. Uma pessoa que não planeja, ela não consegue não dá certo nem um improviso, né? Então, eu começo pelo planejamento. Aí, ao longo das aulas, né, eu também costumo ter esse cuidado, né, e eu falo costumo, gente, porque a gente procura ter, mas a gente, na verdade, fica tentando, mas não sabe, né? Tem aluno meu aí, digam aí o que vocês acham, ficam à vontade. Aliás, parabéns, já vi elogio para você aí, Camila,
pelas discussões, né, aqui da tua disciplina, que legal. E eu vi elogio também para o grupo de leitura na cátedra, fiquei feliz aqui, alguém fez elogio. Então, durante as aulas, eu procuro fazer aulas que sejam o mais dialogadas possíveis, né? Para que as pessoas tenham o seu espaço, tenham a sua voz, para que as aulas, o estudante, ele possa se sentir partícipe, né? Não seja aquela educação bancária. Então, isso ao longo das aulas, ao longo dos recursos didáticos que eu procuro utilizar, né? Nesse momento, né, em que a gente está vivendo essa pandemia, para mim, né, como eu estou encarando como um desafio, é pensar como é que eu vou fazer isso de maneira remota, sabe? Eu fico me perguntando, nossa, como é que eu vou fazer essa aula, né, de forma que eu tenha participação, se a gente vai estar, assim, numa sala virtual, então, isso tem me inquietado, eu fico pensando como é que eu vou fazer isso, e eu ainda não cheguei, assim, numa coisa que eu diga assim, ai, que coisa maravilhosa, ainda não cheguei, juro que não. E uma coisa que eu tenho, assim, gosto muito de fazer também, levando em consideração, né, os ensinamentos freirianos em relação à avaliação. Eu tenho muita preocupação com a avaliação, até porque por dentro do grupo de pesquisa a gente tem um projeto grande também com avaliação. Como é que a avaliação acontece por dentro dos cursos de formação de professores? Tem uma orientanda minha, que eu não sei se está por aí, a Andressa, que ela vai defender a dissertação dela, e é sobre isso, né, a avaliação por dentro da formação inicial de professores de biológicas. Mas aí a gente vê muitas vezes que os processos avaliativos, eles não são avaliativos, eles são exames. Então, eu tenho um cuidado de, a partir do referencial freiriano, promover, né, processos avaliativos que privilegiem diferentes contextos, né, então nunca só um instrumento de coleta de dados, nunca é só prova, ou nunca é só um seminário, eu junto várias coisas para que a gente possa ter vários instrumentos de coleta de dados. Esses instrumentos de coleta de dados, eu procuro dar retorno aos estudantes sobre isso, né, para que eles possam, inclusive, ter a possibilidade de refazer, de discutir comigo o que foi erro, né, para que esse erro possa ser um trampolim, não seja algo marcado negativamente, mas que possa ser um trampolim. Então, essas são algumas coisas, assim, que eu procuro ficar atenta, né, em relação às minhas práticas, independente das disciplinas que eu trabalho, sejam elas na graduação ou na pós-graduação. Perguntaram sobre levar Freire para o bacharelado, né, e levar Freire para as escolas. Eu acho que Freire tem que chegar em todo canto, né, Freire no bacharelado, ele é muito importante, né, aqui na nossa universidade rural, né, por esse contexto de universidade rural, a gente tem muitos cursos dessa área de agrárias, né, então a gente tem agronomia, a gente tem engenharia de pesca, engenharia florestal, medicina veterinária, né, e, por exemplo, aquele livro Extensão ou Comunicação, é um livro que se aplica a todo esse contexto de área rural, urbano-rural. Então, é um livro muito bom. Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, embora ele se refira à prática educativa, aqueles saberes são necessários a qualquer profissional. Qual é o profissional que não precisa aprender que é necessário rigorosidade com amorosidade? Né? Todo profissional precisa ter rigorosidade para dar conta das suas coisas, mas com amorosidade, né? Qual é o profissional que não precisa aprender que é necessário o respeito ao saber do outro? Então, isso é necessário para qualquer profissional. Então, acho que Freire ele pode estar nos diferentes contextos, em todos os bacharelados, né, da vida. Um engenheiro, gente, imaginem, um engenheiro civil, né, que tem que construir seus prédios por aí, digamos, né, suas pontes e suas edificações. Imagine se ele tem esse contato, né, com a educação ambiental nesse contexto de Freire. O quanto a gente não pode ter engenheiros, né, que possam estar muito mais atentos, muito mais zelosos pelo ambiente, né, na construção das edificações, né. E nas escolas, eu acho muito engraçado, porque as pessoas, tem pessoas, né, completamente, gente, desinformadas, né, ignorantes nesse sentido de desconhecimento, que dizem que os estudantes hoje saem do ensino fundamental sem saber ler por conta de Paulo Freire.
né? Porque a escola está usando o método Paulo Freire, e que a partir daí as crianças pararam de saber ler, de aprender a ler, a professora não se impõe mais, né? Essas são algumas coisas que eu escuto e que eu leio, porque muitas vezes colocam isso para mim no Facebook. Então, gente, Freire não chegou nas escolas ainda. Então, assim, essas pessoas, elas desconhecem o que Freire diz. Freire nunca... Eu quero que me apontem onde é que Freire diz que é para um professor ou para uma professora deixar os estudantes fazerem nada, fazerem o que quiserem. Freire nunca disse isso. Freire diz que é muito pelo contrário, é necessário que a aula, né, que o estudante, nesse processo de ensino-aprendizagem, que ele fique cansado, que o professor instigue esse estudante a ir e vir nas suas ideias, de forma que ele termine a aula cansado de tanto exercitar, de tanto refletir, de tanto falar, de tanto interagir. Né? Ele nunca disse que o professor não deva trabalhar conteúdo programático, ele nunca disse que o aluno tem que entrar e sair da escola ou da universidade com os mesmos saberes que ele chegou na escola. Não, ele nunca disse isso. Ele disse que é necessário conhecer o que os estudantes já sabem para que a gente baseie nisso os nossos ensinamentos, né? Esses conhecimentos prévios. Não significa, ele nunca disse que o aluno tem que sair com o mesmo conhecimento prévio que ele entrou. Não. A partir desse conhecimento prévio, o professor problematiza, né? Ele vê com os estudantes o que vai ser aguçado. E ali ele trabalha o conteúdo programático, né? Ele trabalha o conteúdo programático que ele tem que trabalhar, trazendo a realidade daquele estudante, trazendo aquilo que ele sabe, trazendo aquilo que ele tem mais curiosidade em saber. Então, as pessoas que dizem isso são pessoas que não leram Freire, que não conhecem Freire e que não conhecem a realidade das nossas escolas, porque a maioria das nossas escolas não usa Paulo Freire. E as escolas que eu vejo usando Paulo Freire são escolas particulares e caríssimas, com mensalidades altas. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão dura sobre isso. A última pergunta, me perdoe, eu anotei alguma coisa sobre as licenciaturas. O meu telefone está montado. Peraí. A Ana Júnia pergunta se, especialmente das ciências biológicas, como que você avalia os conceitos freirianos no curso e se há maior necessidade de disciplinas que abordem os conceitos e as obras de Freire? Ana Júnia, assim, quando a gente começou eu sou do núcleo docente estruturante aqui do nosso curso de biológicas. Quando a gente mexeu a primeira vez na matriz, né, quando mexeram a primeira vez na matriz desde que eu cheguei aqui em Recife, a gente tinha um projeto pedagógico de curso que não tinha nada de Freire. Nada. Aí a gente começou a discutir um novo projeto, né, pedagógico, e aí vem muitas coisas, né, impostas de cima para baixo para a gente, mas uma das coisas que eu achei bom nessas diretrizes curriculares, né, para a formação de profissionais da educação básica, foi a questão de trazer as práticas como componentes curriculares, com carga horária de 400 horas, e os estágios curriculares, né, com carga horária também de 400 horas, porque finalmente, né, compreenderam que a gente tem que formar um professor com o pé na escola, que é o local de futura inserção profissional dele, né? A gente forma um médico, colocando um médico em internato, né, intensivo por 2 anos. E a gente formava professores nesse país, cursando, né, como a minha formação mesmo de licenciatura foi didática, de disciplina pedagógica, didática, metodologia do ensino da biologia, prática de ensino da biologia 1, prática de ensino da biologia 2. Né, muito incipiente, né, para a formação de um professor. E aí o professor, ele sofre muito, ao assumir a docência pela primeira vez, né, a gente se sente desolado e sozinho, né, assumindo a docência. E ainda para complicar as nossas vidas, geralmente o professor iniciante, ele chega na escola e dão aquelas turmas que ninguém quer para a gente, né, as piores turmas, né, os 6º anos agora, né, na minha época eram as 5ª séries, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, me deram um monte de turma de 5ª série, né, que é o 6º ano de agora,
e porque ninguém quer. Então, além da gente estar começando, né, com toda a insegurança, com toda a, né, todos os desafios que a gente tem que enfrentar enquanto, né, muito jovem também, geralmente, né, ainda colocam as turmas mais para que a gente assuma e dê jeito nelas. Então, assim, a gente começou a conseguir colocar Freire no currículo a partir das discussões, né? Porque, assim, olha, quando a gente fala em universidade, gente, quem é a universidade? A universidade somos nós. Então, se a gente não está, né, trazendo Freire para dentro das licenciaturas, nós não estamos, porque quem faz a universidade somos nós. Então, a partir do momento que a gente, né, a gente que eu falo, a gente, Departamento de Educação, né, a gente começou a lutar mais por esse espaço de Freire por dentro dos currículos, né, hoje a gente olha um projeto pedagógico de curso muito diferente, né? Então, a gente tem essa disciplina mesmo, Pedagogia, de Paulo Freire, o primeiro curso que aprovou como disciplina optativa, que ela está como optativa aqui nas licenciaturas, foi o de Biológicas, né? Mas a gente já teve essa disciplina, ela está aprovada também na licenciatura em História, na licenciatura em Matemática. Olha que coisa legal, né? O pessoal da área né, de ciências mais duras, mas aprovaram Pedagogia de Paulo Freire. Então, é importante que a gente traga para dentro da licenciatura em Biológicas e todas as outras licenciaturas, né? E sempre, agora sim, sempre trazendo, eu digo que a gente precisa trazer o contexto dessas pessoas, entendem? Então, como é que eu posso levar Freire para estudantes de matemática? Não pode ser igual ao que eu vou levar com os estudantes de biológicas, não pode ser igual ao que eu vou levar com os estudantes de história, né? Até porque senão a gente vai ser incoerente também com o que Freire disse para a gente, né? Eu tenho que trazer a realidade desse estudante para poder trabalhar as coisas, né? Então, eu acho que a gente, aqui, pelo menos, a gente está trazendo, né, Freire para dentro do curso de biológicas. A gente pode trazer um pouco mais, trabalhando a formação continuada dos nossos professores formadores, né? Porque é uma coisa que me inquieta também bastante nos cursos de formação de professores, Camila, não sei se acontece com vocês aí também, é que nós temos muitos professores, né, que atuam nos cursos de formação de professores que não têm uma formação pedagógica, né, são professores que vêm de, por exemplo, um doutorado, um bacharelado em biologia, com mestrado, doutorado em alguma área também de biológicas, e eles não têm uma formação pedagógica. E aí eles vão se descobrindo na prática. Eu acho legal, vários deles me procuram para a gente conversar, sabe? É interessante esse movimento. Vários deles se redescobrem, mas vários também ficam. Não tem nada com isso. Eu vou trabalhar, não sei, morfologia de fanerógamas, e é isso aqui que eu vou trabalhar. Né? Então, é importante que a gente possa também trazer Freire por dentro do processo formativo dos professores que já estão na ativa, para que eles sejam sensibilizados, para que eles tenham essa possibilidade de diálogo, porque senão fica difícil, porque por vezes eu sinto que assim a função, né, de formar professores recai em cima do professor das disciplinas pedagógicas, e não pode. Todos os professores que atuam na formação de professores são formadores de professores. E aí, se eu tenho uma prática, né, docente, com uma disciplina específica, que vai contra essas coisas pedagógicas, eu estou fazendo um desserviço ao processo formativo. É muito chato, às vezes a gente está trabalhando com disciplinas pedagógicas, aí você fala, os seminários não podem ser utilizados, não devem, pelo menos, ser utilizados para dividir o conteúdo da disciplina e dividir os assuntos, e cada grupo assume uma coisa dessas, né? Os seminários, eles são indicados para aprofundamento em relação a algo que já tenha sido dado. Aí, é comum os estudantes começarem a dar gargalhada dentro da sala. Professora, a senhora tem que falar isso para fulano de tal. Então, a função de formar professor é de todo mundo que está trabalhando na formação de professor. Acho que é isso, gente. É isso.
Interessante, Mônica. E aqui muita gente, não dá mesmo, a gente não consegue registrar todas as falas, mas muitas pessoas entrando também daí, daqui, dizendo a importância da cátedra aí para a Universidade Federal Rural de Pernambuco como é um espaço de fomentação, de discussão, de reflexões importantes no interior da universidade. Quero registrar essa fala, que eu perdi quem falou, mas eu vi que foi uma fala aqui que aconteceu nos comentários. Gente falando da importância da gente trazer Paulo Freire para a universidade mesmo, por que não discuti-lo, né? A Ana Paula, quando esteve aqui conosco, falou um pouco disso, que muitas vezes ele é referência no exterior e aqui no Brasil é tão pouco estudado. Então, muitas pessoas também dizendo um pouco sobre isso. A Monique Ribeiro fala que gostaria de ter feito a disciplina também, que foi feita, se há a possibilidade de oferecer essa da forma EAD, né, com essa temática, que é isso que eu acho que a Mônica já falou um pouco, a dificuldade que a gente tem de fazer essa reflexão, porque tem princípios freirianos que são tão importantes no olhar, na presença, na relação que se estabelece, e aí algumas coisas, quando a gente não tem essa possibilidade como estamos agora, precisa ser reinventada por nós também, para ver como é que nós vamos fazer, né? Esse é o desafio, né, Mônica? Que está posto aí para a gente ver como é que nós vamos conseguir, até porque não é uma opção na minha compreensão, né? É uma necessidade, é uma emergencialidade, é uma pandemia, e aí isso exige da gente também pensar um pouco mais sobre isso. Então, Monique, eu estou querendo dizer que nós estamos aí pensando juntas, como é que nós vamos, talvez, pensar a partir desse contexto, porque geralmente, Mônica, só para você entender bem, a disciplina que é ofertada no segundo período, segundo momento do ano, nos semestres pares, então é sempre no segundo momento, e nós estamos aí, como você também já disse, nesse movimento de adequação ao ensino remoto, num período letivo especial, com atividades acadêmicas remotas emergenciais, que vão começar no dia 10 de agosto. Então, nosso contexto é diferente um pouco de uma universidade federal para outra, mas estamos todos no mesmo contexto, né, de busca, de reinvenção, de como é que vamos nos aproximar, como é que vamos estabelecer essas relações a partir desse contexto e dessa realidade que vivenciamos. A Lenir também fala que ela está buscando parceria com universidades para trocar informações com os alunos do ensino médio, alunos da Faculdade de Farmácia da Federal do Rio de Janeiro, fizeram uma live sobre o método científico que foi muito produtivo, então ela fala aqui, na verdade, faz um comentário. Eu só queria ler alguns comentários para a gente ver como é que as pessoas participaram, como é que também foi. Laís te agradeceu, Leonardo te agradeceu, perguntando aonde é que ele pode encontrar o seu livro, que ele, então, faça a sua, que a gente fala de seu, você deu um tantão de referências aí, você podia também falar do seu, para também as pessoas poderem acessar. Gente, esse livro especificamente de educação ambiental crítica humanizadora, né? Ele foi publicado pela editora da UFPE. Eu tenho alguns comigo na cátedra. E aí, assim, Leonardo, a Camila pode dar os meus contatos para todo mundo que está aí, viu, gente? Não tem problema nenhum com isso, pode dar e-mail, tudo, não tem problema. E a gente pode ver, eu posso botar no correio, certo? E o outro, que é o livro do Forbio, que é do grupo de pesquisa da gente, que também traz, né, capítulos sobre educação ambiental trazendo Freire, foi uma publicação pela editora da nossa universidade. Aí também tem aqui na cátedra, né, e a gente também pode fazer isso. A gráfica, a editora lá da Federal, eles costumam levar para estandes, eventos, essas coisas. A nossa editora daqui da Rural, ela ainda não tem esse tipo de serviço de venda, assim, né? Então, eles deixam com os autores, e os autores é que mandam.
tá? E aí, Camila, depois eu vou pegar o contato contigo e eu faço questão, vou mandar para você botar aí na tua universidade, né? Que aí o pessoal Claro. pode ter acesso, acho legal. Manda os teus para mim também, que eu boto para cá. Isso mesmo. Com prazer. A Anima também é uma colega que, como eu disse, ela participou da primeira live da Unicamp, está aqui conosco, aqui, já se apresentou no chat. Ela também, já fizemos essa parceria. Ela me mandou o livro, o inclusive doei para a biblioteca para ter acesso, né? Então, acho que é importante. Quando a gente não tem, a gente vai fazendo as nossas trocas para que conhecimento seja o mais acessível possível, né, Mônica? Acho que nós estamos chegando ao final. Eu quero começar assim agradecendo especialmente você, porque eu sei que o tempo hoje é um tempo diferente, numa dimensão diferente, mas que a gente não parou de correr nem um minutinho sequer, né? Então, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu quero agradecer a todos e todas que participaram, que se apresentaram aí no chat, e aqueles e aquelas que também não se apresentaram, mas estiveram conosco nessa noite. Agradecer especialmente as pessoas responsáveis pelo projeto Faced Presente, porque se não fosse o projeto, não teria como a gente realizar a série Paulo Freire vai à Universidade. E aí, na pessoa do José Reinaldo, eu agradeço muito pela forma sempre amorosa com que ele nos recebe, com que ele trabalha para que isso se torne possível. As intérpretes de Libras, hoje Luzimara e Janaína, muito obrigada por estarem aqui conosco e também tornarem esse momento um momento mais acessível. Eu espero que essa noite tenha contribuído para a gente aprender um pouco mais sobre as leituras freirianas que estamos aqui com convidados e convidadas tão especiais. Eu quero lembrar os convites, né, para conhecer o Instagram do CPF Freirianos, preencher o formulário, quem tiver interesse em participar do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos da Universidade Federal de Uberlândia, participar da campanha do Instituto Paulo Freire Sim, para a construção do centenário, conhecer o Memorial Virtual do Paulo Freire, e especialmente para encerrar a noite, depois eu passo a palavra para a Mônica, para ela também fazer suas palavras finais, mas eu queria agradecer especialmente a Mônica, e aí, Mônica, quando eu pensei no agradecimento a você, e essa série de lives, ela foi muito feminina, o que me trouxe muito prazer em trabalhar e estar sempre ao lado de mulheres, porque considero que já somos guerreiras numa sociedade como a nossa. Eu trouxe um poema da Cecília Meirelles, que chama Interlúdio, e aí ele é pequenininho e eu queria ler para você como a nossa forma de agradecimento pelo tempo, pela disponibilidade e por ter feito essa aprendizagem possível. As palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Não me digas que há futuro nem passado. Deixe o presente, claro muro, sem coisas escritas. Deixe o presente, não fales, não me expliques o presente, pois é tudo demasiado. Em águas de eternamente, o cometa dos meus males afunda, desarvorado. Fica ao teu lado. Então, eu quero agradecer, dizendo que, assim como Cecília Meirelles, que a gente fique lado a lado, né, especialmente nesse momento, e passo a palavra para você fazer seus agradecimentos também finais, e a gente encerrar a noite de hoje. Oh, gente, fiquei emocionada, Camila, com o poema. Muito obrigada. Muito obrigada. Me sinto abraçada virtualmente com esse poema. Queria te agradecer mais uma vez o convite, né? Queria agradecer às nossas intérpretes lindas, né? Possibilitando que muitas pessoas possam ter acesso, né? Isso significa incluir pessoas. Muito importante o trabalho de intérpretes, né? No processo educativo. Agradecer ao técnico, né? Que cuidou aqui desse ambiente virtual da gente, esse ambiente que a gente está
agradecer a todos e todas que estiveram com a gente aí na live. É muito, muito gratificante essa participação de vocês, essas coisas tão carinhosas que vocês foram colocando aqui para mim, para Camila, né? Acho que isso só nos fortalece, nos deixa. Nossa, foi uma noite maravilhosa, eu nem vi o tempo passar, né? E então, assim, agradeço a todos e todas por esses momentos, né? Por essa noite maravilhosa. Geralmente isso acontece quando eu estou conversando, né? Dialogando sobre Paulo Freire. Ele, como inspiração, ele faz com que a gente fale até muito. Desculpem, eu falei demais até. Espero que a gente tenha outros momentos e queria reforçar esse convite da Camila, né, para que a gente reforce a campanha do Instituto Paulo Freire, hashtag Paulo Freire, sim. Ano que vem a gente está entrando aí no centenário, né, de Paulo Freire. A gente tem ações, né, em várias universidades pelo país, que a gente possa, né, se unir, se fortalecer, que a gente possa ter várias ações mesmo, né, nas escolas, nas universidades, nos movimentos sociais, né, que a gente possa ter esses movimentos individuais, né, enquanto instituições, enquanto coletivos, e que a gente possa ter momentos também de coletivos com outros coletivos, né, para que a gente possa fortalecer essas nossas redes. Aqui a gente está se fortalecendo já numa interação com a Universidade Federal do Pará e com a Unilab, vendo uma ação interinstitucional para esse centenário Paulo Freire, que vai ter culminância na África, em Portugal, aqui em Pernambuco, que é a terra de Paulo Freire. Então, assim, que a gente possa ter um centenário de Paulo Freire muito forte, né? Que a gente se sinta muito fortalecido, que a gente possa fortalecer, né, esse nome, que traz tantas referências para a gente, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, que ele possa ser cada vez mais valorizado no nosso país, para que ele possa ocupar um lugar que é dele, né? E que ninguém tire. Então, que a gente fique junto. Gratidão aí a todo mundo, gente. Nós que agradecemos, Mônica, de verdade, assim, o sentimento é recíproco, de uma relação que a gente ainda vai fazer muita coisa, estar juntas em vários espaços e momentos importantes para a gente refletir sobre a educação brasileira e as contribuições de Paulo Freire para essa reflexão, né? Eu quero desejar uma boa noite a todos e todas, saudações freirianas e até terça-feira que vem, às 19 horas, com o professor Walter Cohan. Um abraço, gente.